Bora lá, que hoje a gente vai falar. Deixa eu tava só mandando aqui as últimas mensagens sobre fechamento de vendas. Quem entrou é porque quer se aprimorar nessa construção. Hoje eu vi que tem vários movimentos acontecendo nos grupos que eu participo, mas que bom que vocês estão aqui. Então, o foco é a gente falar sobre fechamentos de vendas sem pressão. Então, como a gente pode concluir negócios de forma leve e natural. Porque eu fiz uma enquete lá na nossa comunidade de intencionais e me trouxeram que na hora de fazer a pessoa tomar a decisão, dar o sim no fechamento, é aonde mais se tem inseguranças, incertezas, medos, receios, e a gente vai mostrar que existe um caminho bem tranquilo para isso, e é esse passo a passo que eu vou trazer aqui. Então, o que que a gente vai ver hoje aqui? Vou trazer um pouquinho, porque vai ficar gravado e algumas pessoas depois assistem a gravação. Quem sou eu, né? A gente vai falar sobre o que que é conexão, o que que são os acordos sinceros, os sims e os nãos, o que que são a sondagem, né? Ou seja, quais perguntas a gente pode fazer, o que que são os nossos micros acordos, ou seja, oferta, como é que a gente faz a transição para oferta, que também a gente vai falar aí na hora da oferta, né? O que que é a solução, o que que é que eu entrego, e também a parte ali de fazer o investimento do pagamento, fazer a construção de ter o Pix na mão. E claro, se necessário, se o cliente for um pouco mais não tiver na consciência, digamos assim, de dar o sim para vocês, como é que a gente reverte o que a gente chama de objeção, que é as negativas que ele me dá para ele não avançar naquela negociação comigo. Então, a gente vai olhar etapa por etapa. Eu sempre explico que vendas ele é um conjunto de mentalidade, um conjunto de comportamento e um conjunto de técnicas. Mas essa técnica, ela não precisa ser algo chato, algo moroso. Pode ser algo que você leva a pessoa como uma dança, uma condução. E quando a gente domina essa construção, a gente deslancha, porque é saudável vender. Eu já estava batendo um papo com uma pessoa sobre uns lugares que eu vou dar algumas possíveis palestras, e ela me trouxe assim: Nossa, você vende com tanta leveza, com tanta tranquilidade, que nem parece que eu estou comprando. E é justamente esse tipo de sensação que vocês também vão se preparar e vão ser aptas de passar para o cliente de vocês. Aqui eu trago um pouquinho sobre mim, né? Então, algumas pessoas não me conhecem, mas eu ajudo aí empreendedoras e equipes de vendas a terem um processo de venda leve, né? Então, meu foco é ajudar no estratégico, mas também que a pessoa consiga fazer isso de forma natural. Eu me intitulo como especialista de movimentos intencionais, porque vender é um movimento, então tá em tudo, tá desde o ar que a gente respira até as pessoas que a gente quer se conectar, até os produtos ou serviços que a gente vai entregar para as outras pessoas. E eu também desenvolvo e desbloqueio profissionais e times para usar essa ferramenta com propósito, criando assim uma cultura de venda natural e eficaz dentro de um negócio para que ele possa alcançar outros patamares. Uma coisa que a gente tem que ter muito clara na nossa cabeça, principalmente nós que empreendemos: sem vendas não há negócios, sem vendas não há prosperidade, sem vendas não há escala. Então, se você tem algum tipo de questão com a venda, vamos trabalhar isso, olhar para isso, porque a venda é algo bom. A venda é, de fato, resolver um problema real que a outra pessoa tem. E se você é a pessoa capacitada para facilitar isso, que bom que você pode fazer isso. E quanto mais a gente tem fechamentos, mais a gente prospera e mais o nosso retorno também prospera. Tenho formação em constelação, tenho formação em barras de axis, jornalista, vasta experiência em gestão, também equipes e treinamentos de vendas. E hoje eu tenho aí como missão essa conexão entre pessoas e empresas, também serviços e produtos, tornando a venda um processo autêntico e expansivo. Então, o foco é, imagina você ser orientado a ter isso como uma ferramenta clara e expansiva no seu negócio. Então, é isso que eu ajudo hoje, não só empresas, mas também pessoas. Aqui são algumas estruturas que eu já passei, algumas são conhecidas de algumas pessoas, então Italo Marcelli, Wendel Carvalho, Cristiano Cris, Leandra Guiar, Ana Lisboa, Alex Sonado. Trabalhei para grandes players, é assim que se fala no digital.
digital, né? Grandes personalidades. E hoje lidera um time comercial composto por pessoas que fazem a pré-venda e as pessoas que fazem a venda, nesse perfil do Caio Paoli, que fala sobre leilão judicial. E aí a gente vai entrar já no tema da aula, e eu quero, né, que vocês vão comentando aqui no chat para mim. Você já sentiu aquele frio na barriga na hora de falar o preço para o cliente? Na hora que chega ali no vamos agora concluir o que a gente começou? Porque, por exemplo, nós, muitas vezes, prestadoras de serviço, a gente ama falar da nossa solução, a gente ama dizer em detalhes tudo que funciona, tudo que transforma, e quer convencer aquela outra pessoa que a nossa solução é a mais adequada, mais interessante para ela. Só que na hora do pagamento, o que, que acontece? A gente sente uma gaguejeira, a gente sente um desconforto, a gente manda isso por escrito no WhatsApp e fala, depois você me fala se você quer fazer ou não. Não consegue se sentir seguro e confiante para facilitar essa venda. Assim como vocês, eu já falei muitas vezes também. Eu me lembro que quando eu estava retomando as vendas com potência, eu fazia isso ao telefone, sentindo o tom de voz, eu tinha que fazer a pessoa passar o cartão no telefone, sem ela nunca ter me ouvido na vida, sem ela nem saber quem eu era. Então era um desafio gigante. Então eu tremia, eu sentia ataque cardíaco, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu falava, eu não tenho jeito com isso. E olha que eu tinha mais de 20 anos de vendas. Então, nós todos somos seres humanos e a gente é vulnerável. Mas o que que a gente precisa ter claro nessa hora para você ter mais confiança, tá? Muitas vezes são as nossas dores e os nossos comportamentos, né? O que que tem por trás que nos bloqueia. Então, assim, vender tá atrelado direto com as coisas que a gente tem como feridas emocionais, né? Então, medo de rejeição será que vai dizer não? E aí eu já fico vibrando nesse não antes mesmo de receber ele. Então, como eu não aceito ser alguém que é, né, negada, rejeitada, eu já previamente, para não passar por esse desconforto, eu crio um cenário perfeito na minha mente e não avanço por o medo de sentir-me rejeitada. Insegurança sobre o valor é uma coisa muito comum. Será que não vai achar caro? Será que ele vê o valor? Será que vale tudo isso? Então, é um ponto onde a gente sempre volta atrás. Então, por exemplo, tem uma amiga, não sei se ela tá aqui, acho que ela tá, e ela joga cartas. E ela sabe que o valor dela é muito grande. O que ela faz sempre tem uma positividade e assertividade. Só que às vezes ela já está no patamar de repente, a hora com ela ser R$ 400, mas ela ainda faz isso por 200, por exemplo, porque ainda pode ser que tenham pessoas que não consigam ver o valor e ela sente insegurança de não fechar, e aí ela vai e faz um valor mais acessível. Então, a gente vai trabalhando tempo a tempo, passo a passo, para naturalizar isso dentro da gente. É exercício, a venda é exercício diário. Se eu não ofertar mais caro, eu não tenho como saber se a pessoa vai pagar. Se eu sempre fazer o mesmo, eu vou ter o mesmo resultado. Então, eu tenho que me desafiar a fazer essa oferta e me sentir seguro e confiante que vale exatamente aquilo que eu estou dizendo que vale. Outra coisa também são as crenças limitantes. A gente vem de uma geração, eu tenho 43 anos, que os pais da gente, eles davam o que eles tinham, e eles não tinham muito conhecimento como a gente tem hoje. Eles não tinham YouTube, eles não tinham facilidade de entrar numa live com vários especialistas em assuntos diversificados. Eles tinham crenças de que o dinheiro era assim, difícil, que o dinheiro era sujo, que imagina que isso não é para você, que você vai pagar isso aí, mas ninguém vai ver esse valor, você tá maluco cobrando tudo isso, quem vai te pagar? E aí você vai construindo dentro de você, além de você também ter barreiras de pagar alguém. Uma vez eu vendendo os ingressos do Wendel Carvalho, ele tem um evento chamado Protagon, e tem 3 categorias lá. Tem executiva, tem, agora esqueci, intermediária e a Diamond. Depois eu lembro o nome da intermediária. E a Diamond custava R$ 10.000 para você ter ali 48 horas de uma forma coletiva para vê-lo falar. E eu me lembro que eu estava com dificuldade de vender o de R$ 10.000. E aí, uma época, uma gestora minha virou e falou assim: se você não vende, é porque você está pondo o seu bolso no bolso do cliente. Você talvez não pague 10 mil, mas tem pessoas que pagam. E também aprenda isso que você está aqui.
Se você não paga isso para alguém, você também não recebe. A vida é um fluxo de troca equilibrado. Eu só vou estar pronta para receber aquilo que eu estou pronta para pagar. Então, se você tem dificuldade de também valorizar o trabalho dos outros, essa mesma energia volta para você. Quando eu interiorizei isso, falei, cara, é verdade, eu estou tirando o meu bolso pelo bolso das pessoas. E comecei a falar dos 10 mil reais como se fosse 100 reais. Comecei a vender um diamond atrás do outro. Então, é isso que você tem que começar a ancorar dentro de você a certeza que aquilo vale. Olhar todo dia a tua identidade, revisitar todas as tuas formações, revisitar tudo que você se desenvolveu para poder bancar aquele valor, tá? E também a parte do silêncio. A gente tem a construção que vender é tagarelar. Blá, blá, blá. Vender não é tagarelar. Vender é escutar. Principalmente nesse momento que a gente vive uma sociedade imediatista, que tudo é para ontem e que ninguém se percebe mais. Quando eu escuto, eu sou sábia para dizer o caminho assertivo para aquilo. Então, evite falar demais, escute mais e dê pausas de silêncio. Aqui a gente vai fazer uma coisa que eu chamo de roleplay, que eu gosto muito, a gente vai treinar isso na prática, porque a gente tem que pôr prática na vida, mas esse silêncio, ele ajuda muito a você fechar com segurança, tá? E evitar também que a pessoa perceba que você tá com uma certa insegurança de passar a ela a imagem de você ser inconveniente, insistente, desesperada. Se você vibrar isso, o cliente vai sentir. Então tem que estar sempre ali construindo dentro de si essas posições. Então, saber o momento exato de perguntar sobre a forma de pagamento, falar desse preço com confiança, também conduzir essa conversa com muita clareza, falando com maestria, não que você está empurrando algo ou lendo um script padrão. Eu sou a favor de script como roteiro para eu não esquecer os checkpoints, mas não para ler, porque vai passar para o outro que você não está preparada para aquilo, mas sim que você está tendo uma ferramenta ali de muleta e vai te engessar. Então, todos os passos que eu estou trazendo aqui, eles têm dentro do script que eu vou entregar para vocês no final da aula, um modelo, para vocês poderem seguir. Mas, como eu disse, vocês têm que lembrar dos passos, que é sempre a gente se conectar, ou seja, entender quem é aquela pessoa, como é que ela está chegando ali, o que trouxe ela, que energia que ela está. Depois disso, fazer acordos sinceros para quê? Para que a gente possa fechar em tempo real, não procrastinar ela pagar depois, ela tomar decisão ali na hora. Então, eu trago para ela a clareza de que se tudo ali encaixar, se tudo caminhar de uma forma muito positiva, no final a gente vai ter ali o sim dela. E deixo isso como um acordo já pré-estabelecido. Depois eu vou para a gente chamado de sondagem, fazer todas as perguntas e ter consciência da onde está o desejo, onde está o problema. E eu só vou falar sobre aquilo. Eu não vou ficar inventando outra coisa, porque eu só vou focar no que ela quer ouvir. Então, na hora que eu falo, eu sou sábia para falar o que ela quer ouvir e não o que eu acho que eu tenho que falar. E também ter essa coisa de saber ali transicionar para oferta e depois falar do fechamento e ter o Pix na mão. Então, a gente também vai entrar nessa parte de lidar com objeções, tudo isso a gente vai trabalhar. E aí, uma coisa que a gente tem que também ter muito, muito, muito alinhada. Não tem como vender se a sua mentalidade não estiver bem desenvolvida. Então, assim, entenda que o que você faz ajuda, sim, sinceramente, uma outra pessoa. E que se caso aquela pessoa não estiver pronta para o que você tem para entregar, esse não é para você. Esse não é sobre aquilo que você está trazendo. E às vezes a gente está num mau dia, brigou com alguém, acordou virada, se sentindo alguém capaz, alguém que não consegue realizar os objetivos, toma aquele não como uma verdade absoluta e trava toda a vida. Tá vendo? Não presto mesmo para vender. Eu que não vou mais ofertar nada. É melhor eu voltar a ser CLT, porque lá pelo menos eu não tenho que ter essa extensão de saco das pessoas. Você só tá fugindo, de novo, de encarar as coisas de frente. Porque se você voltar a ser CLT, meu bem, você vai ter que se vender, vender teu currículo, vender tuas habilidades para alguém. Então, você só vai fugir do tipo de venda, mas vai continuar vendendo. Então, seja também desapegada do resultado financeiro. Em que sentido? Eu sei que eu quero o Pix, mas eu não só vendo pelo Pix.
eu vendo também pela transformação. Então, quando você tem isso muito bem alinhado, os seus olhos, o seu corpo, passa essa transparência de estar realmente ali imbuída, né, em ajudar o outro, essa venda vai acontecer. E aí, eu vou trazendo agora etapa por etapa daquilo que a gente estava falando. Então, o que que é a conexão, o que que é o rapport dentro das vendas, né? É a gente criar um ambiente de confiança, de sintonia, o cliente tá à vontade, conseguir ali se sentir dentro daquele momento sem estar pressionado, sem estar olhando como se estivessem julgando ele. Então, ele vai começar a jogar com você no flexível, no gostoso. Ele vai estar como a sensação dele é como se você estivesse falando com uma amiga e não falando ali com alguém que tá para apresentar algo que ele vai ter que daqui a pouco abrir a carteira, tá? O rapport é a arte de eu conseguir espelhar no cliente sutilmente a forma como ele fala, a linguagem que ele usa e me fazer próxima a ele. Então, por exemplo, às vezes eu pego um cliente que ele é mais introspectivo. Vocês percebem que eu sou gesticular, sou falar. A gente vai ter aqui no final falando sobre os perfis comportamentais e eu tenho a minha predominância influente. Embora eu esteja adaptada no dominante, porque agora liderando eu tenho que ter o dominante alto, eu sou influente por natureza. Então, eu vou falar mais alto, eu vou ser mais sorridente, eu vou ser mais comunicativa. Eu pego uma pessoa aqui, sim, não, não. Sabe, como eu sou alguém que sou mais solta, talvez isso me traga uma trava. Mas aí eu vou lá de uma forma genuína e me adequo para ele, não sobre mais o que é como eu me comunico, mas que essa comunicação fique confortável para ele. Eu estou conduzindo, mas a sensação dele é como se ele estivesse no controle. Parece que ele que manda, mas quem no fundo manda sou eu, porque eu me adequo à necessidade dele para que o meu alvo, o pagamento, seja alcançado. E aí, a gente depois vai para a parte ali dos acordos de sinceridade, que é o que é o acordo de sinceridade. Toda vez que a gente deixa esse cliente sair para pensar, várias coisas vão acontecer nesse meio tempo. Ele vai falar com o cônjuge e esse cônjuge vai minar os desejos dele. Ele vai ficar pensando se faz sentido mesmo investir todo esse dinheiro nessa coisa. Um carro vai quebrar, uma casa vai aparecer uma conta inesperada, alguém vai pedir um dinheiro para ele. Várias coisas vão confabular para ele falar: tá vendo? Não era para eu comprar isso agora. Então, se você deixa ele sair dali sem dar um parecer para você, seja sim, seja não, isso depois só ficou adiado por um não tardio. Então, o foco é na hora você fazer com que ele estabeleça esse compromisso contigo do sim. Então, como é que a gente faz esses acordos sinceros? Então, por exemplo, vou usar o nome do Washington, tá aqui. Washington, eu vou trazer todos os detalhes para você de como eu posso te ajudar nas vendas, como é que eu posso ajudar você a escalar. Vou entender em detalhes quais são seus desafios, quais são seus desejos, e aí eu quero fazer um alinhamento muito sincero contigo, Washington. Se a gente vê que tudo se encaixa, a solução que eu tenho faz sentido, é o que você está procurando para resolver seu problema. Se financeiramente isso também não for uma questão, se a gente conseguir facilitar o pagamento para caber dentro do que você tem uma expectativa de investimento, no final eu quero um sim, não, um sim sincero seu ou um não sincero seu, tá bem? Porque para que eu não crie uma expectativa futura se isso não for do seu desejo. Então, no final, você me diz se a gente avança ou não, se você concluir esse pagamento, se tudo se encaixar. E a pessoa vai falar para você, sim. Se tudo se encaixar, eu te digo sim. Se tudo se encaixar, eu não digo não. Às vezes a pessoa pode falar para você assim, talvez, não sei. Aí você fala, justamente a gente vai dialogar para a gente chegar nessa resposta. Mas como eu te disse, só se tudo encaixar. Se tudo encaixar, sim, porque eu estou fazendo ela ter um compromisso comigo, que ali no final ela vai ter que se posicionar, porque as pessoas adoram inventar moda assim que sabe o preço. Tá? A gente deixa isso bem construído. E aí depois a gente vai para a sondagem. O que é a sondagem? É o momento de eu investigar o que é de verdade que essa pessoa precisa resolver ou deseja ter. Então, eu vou perguntar coisas que têm sentido. Então, o que fez você chegar até aqui? O que você está querendo resolver? O que é o desafio que você enfrenta hoje? O que é que está insustentável para você poder, né, transformar, mudar, ter uma nova forma disso? Se eu puder, né, se pudesse resolver isso, como seria a forma que você imagina ser ideal?
O que que você já fez sobre isso que não funcionou? O que que isso está afetando na sua vida, no seu dia a dia? Então, assim, são perguntas para eu entender a situação, entender o contexto, entender ali mais profundo o que pode ser de verdade um real impeditivo. Entendam, existem objeções universais, tempo, dinheiro e a questão ali de não ser para mim. Essas são objeções universais. Todos nós usamos elas para sair mais rápido daquilo. E também tem uma que é bem conhecida, eu vou falar com meu marido, eu vou falar com a minha esposa. É maneiras de eu fugir daquela decisão. Então, quanto mais eu amarro bem nessa sondagem, melhor eu tenho ele lá no final, bem bonitinho na minha mão para me dar o sim. E aí, a gente tem que ter claro isso também, que a forma como a gente se comunica é que conduz para o sim. Então, quanto mais natural eu falo do preço, sem medo, sem hesitação, isso vai fluir, a pessoa vai sentir confiança. Quanto mais eu conseguir sustentar o silêncio, mais isso vai fazer o cliente processar e entender que é uma coisa séria, que é um momento dele se posicionar como adulto e concluir aquilo que ele começou, tá? Então, é legal esse tipo de abordagem ser na comunicação que eu sempre falo para vocês, sincronar, seja no telefone, seja numa chamada de vídeo. Por que não no assíncrono? No assíncrono, ele vai responder isso aqui a hora que ele quiser. E isso é, como eu te disse, é uma dança. Imagina você ficar dançando no Wi-Fi, como se fosse a dois. Vai dançar? Vai, mas um vai para a direita, outro vai para a esquerda, porque tem o deadline, tem o tempo da conexão daqui e de lá. E nunca essa conexão, por mais que as internets sejam boas, elas vão ficar no mesmo espaço de tempo. Então, vocês têm que ter essa consciência. Isso aqui é melhor eu fazer assim, tete a tete. Ou assim, escutando a voz, mas ela falando comigo em tempo real. Se eu só quero o conforto do WhatsApp, eu vou ter um pouquinho mais de desafios, porque para eu conseguir pegar ela ali focada 100%, me respondendo tudo na hora que eu pergunto, é muito desafiador. E ela vai receber 50 mil mensagens no meio disso. E aí, se ela parar ali de te responder, para ela voltar de novo, se prepara que vai tempo, ó. Olha, ouço isso todo dia, vou falar com meu noivo, tá vendo? É universal. Então, assim, ó, use perguntas sempre abertas para entender. Então, assim, o que que faria sentido nesse momento? Nunca faz pergunta assim, você tá gostando? Ela vai falar sim ou não. Então, perguntas que só têm um caminho de resposta do sim, do não, não são perguntas que vai te trazer mais consciência daquilo, tá? Então, sempre façam perguntas que sejam um pouquinho mais amplas, né? Que você consiga ter mais clareza ali das coisas. E aí, a gente chega no que eu falo dos microacordos. Eu falei dos acordos e a gente tem os microacordos. Então, são as horas que eu vou ali reforçando a cada momento que eu trago uma clareza para o cliente, se é de fato algo que está ficando claro para ele, se é algo que ele está se sentindo interessado. Eu faço ele participar daquele momento nosso. Então, ao longo da conversa, eu vou tendo ali momentos de conexão, de retomar essa dança. Então, por exemplo, estou dançando com alguém, tá gostando? Tô te conduzindo bem? O passo tá bom? O ritmo tá bom? É mais ou menos isso. Só que eu falo, fez sentido até aqui? De tudo que eu te falei, o que mais você tem interesse em executar, ou viver, ou experienciar? Tá? Me explica com as suas palavras como isso vai funcionar para você. O que que você entendeu do que eu te disse? Traz para ele. Posso continuar? Posso avançar? Faz essa troca. Para quê? Para que a gente possa transicionar para a oferta, que é agora a hora de falar sobre como você soluciona. Então, a hora da oferta é a hora que eu vou falar sobre a solução. Ou seja, o que é que eu tenho? Então, por exemplo, eu tenho o planejamento evolutivo intencional, planei. É uma maneira diferente de você poder tirar os seus planos do papel. É uma oficina de 2 horas onde a gente vai olhar para as metas de uma maneira onde você nunca olhou, fazendo o equilíbrio entre o feminino e o masculino, porque o masculino, todos nós temos feminino e masculino dentro da gente. O masculino ajuda a gente na execução, na expansão, na força. E o feminino é a criatividade, a leveza. E muitas vezes, quando a gente vai
fazer meta, a gente só pensa no lado masculino, só no executar. E aquilo vai ficando chato, vai ficando pesado, e eu não quero finalizar. Eu simplesmente largo aquilo no meio do caminho, ou deixo que, de novo, no final do ano, se torne um desejo de começo de ano de realizar. E o Planei vai te ajudar justamente a entender por que você se comporta assim e como mudar essa realidade. Então, ao longo de 2 horas, vocês vão ter esse momento para olhar de forma individual, ou se a gente também puder fazer uma oficina coletiva, vai muito ali do tema, da temática, a gente pode construir isso. O investimento é R$ 497, você pode pagar isso parcelado no cartão ou no Pix à vista. Ficou claro? Faz sentido? Se sim, como fica melhor para você? No cartão ou no Pix à vista? Então, eu expliquei a solução, mas eu não fiquei falando assim, 2 horas no Zoom, né? Porque isso são detalhes que eu posso depois mandar escrito para ela. Na oferta, eu tenho que falar o que vai transformar, o que é atrativo, o que dentro daquela dor que ela me trouxe, conecta a necessidade dela. Então, por exemplo, aqui eu sei que tem muita gente que vende, às vezes, pacotes de coisas, né? A gente fica assim, na sessão 1 você vai ter uma cura da criança interior. Na sessão 2 você vai ter não sei o que, não sei o que lá. A pessoa não quer saber dos detalhes do que vai ter, o que não vai ter. Isso é o que você vai entregar. Ela quer ouvir agora, quer música para os ouvidos dela. Sabe aquelas tretas lá mal resolvida? É aí que a gente vai fazer isso acontecer. Sabe aquele casamento do sonho que você quer ter? É aqui que você vai encontrar. Eu tenho que falar com a dor ou com o desejo que ela me trouxe lá no começo, quando eu comecei a fazer aquelas perguntinhas que eu anotei. O meu erro aqui é querer ser técnica demais, é querer florear a solução e dar 1001 detalhes. Vocês vão ver que existem perfis que a gente precisa fazer isso sim, mas na maioria dos casos, não. A gente pode simplesmente falar o que é mais atrativo para os ouvidos dela. A gente quer encantar aqui. Na hora da entrega, ela vai saber o que ela vai passar com você, o que ela tem que fazer, que é a parte dela. Mas aqui é a hora do deixar gostoso, deixar sexy, atraente, tá? E aí, assim que a gente faz a construção, a gente, depois desses microacordos, transita para o fechamento. O fechamento é a hora onde eu vou falar da magia. Pix ou cartão, fazer o silêncio, ou seja, vou assumir aqui a posição de alguém que consegue ser segura, confiante, que fez todos os passos da forma adequada, e agora é só bater para o gol e receber o sim e os próximos passos. Então, a gente sempre reforça ali, ó. Então, como a gente tudo falou, e a gente fez aquele combinado, e você me disse que sim, eu falei do preço, e você também me disse que sim. Então, agora é a hora da gente fazer isso que você chegou até aqui se tornar realidade. Então, como eu te disse, para ter essa experiência comigo, o investimento é R$ 497, a gente pode fazer isso no Pix, ou pode fazer em 2 vezes no cartão. Você prefere o Pix ou o cartão? Quando a gente faz isso aqui, a gente chama que é a técnica do ou-ou. Eu não deixo isso aberto para ela. Eu não falo assim, você pode pagar no Pix. Como que você quer fazer? Eu não dei outra opção. Então, ela vai ficar procurando na cabeça dela caminhos além do Pix, entende? Se eu faço o ou, ela só tem A ou B, ela não tem outro caminho. Tem o terceiro caminho. Vai ter o terceiro caminho se nem o A nem o B couber. Aí ela vai te dizer, pô, mas nenhum desses dois cabem para mim. Aí você vai perguntar, tá, então como cabe para você? Como que a gente consegue alinhar? Pô, eu não tenho todo o dinheiro hoje, eu só tenho R$ 200. Você consegue pegar esse sinal dela? Se dentro da tua forma de pagamento é possível que ela pague um acordo de cavalheirismo que ela quer fazer isso e tem uma data alinhada para ela pagar o resto, você vai receber esse dinheiro. Se você não tem o hábito de fazer isso, eu já te direciono a fazer. Por exemplo, quem trabalha com atendimento pode fazer o seguinte: não está com o dinheiro inteiro hoje, então você vai me pagar 10%, 25%, 50%, e no dia você vai pagar o restante. Você já faz ela não deixar este dinheiro voar. Porque se ela te pagou metade, ela já sabe que agora o caminho é sem volta. Ou ela paga tudo, ou ela não recebe nada. E deixa claro que esse dinheiro que ela está te pagando não tem devolução. Que é porque ela está firmando um compromisso. E esse horário, esse momento, ou esse produto, você está reservando para ela. A gente tem muita essa coisa de depois, quando a pessoa, né, dá para trás, declina,
Ai, e agora o que que eu faço? Ela vai querer o dinheiro de volta. Não vai ter o dinheiro de volta. Se posicione. Olha, eu parei, eu te perguntei, eu te auxiliei, eu em nenhum momento te coagi a tomar essa decisão. Então, não tem devolução. Aprendam a pôr essa firmeza e não fiquem arregando. E acontece muito, tá? A pessoa sai ali do momento que você fala: fica tranquila que semana que vem eu te pago, tá tudo certo, viu? Tal dia, tal hora a gente vai estar ali junto, eu vou fazer com você. Chega no dia anterior, porque ela não pagou nada de dinheiro. Poxa, eu queria muito, mas aconteceu isso, isso e isso. Não vou conseguir mais. Me desculpa, não vou conseguir mais. E você ficou só com uma promessa. Cadê o dinheiro? Não teve. Então, pense nisso. A venda só acontece com dinheiro na conta. Até aí são promessas. E a gente fica se iludindo com promessas vazias, contas vazias, tristezas, boletos, angústias. A venda só é concluída com o pagamento. Até aí é promessa. Nunca se esqueça disso, porque a gente tem esse péssimo hábito de contar com a galinha antes dela botar o ovo. E o ovo é o Pix, o ovo é o cartão passado. Sem isso, você só tem uma ilusão que está te impossibilitando de crescer financeiramente, porque você está com medo de, nessa hora aqui, ser adulto o suficiente e confrontar. O confronto é diferente de uma construção de ataque. O confronto é algo onde eu me posiciono de frente e eu articulo, argumento, tete a tete, onde com respeito eu faço aquela pessoa seguir com o que ela começou até o fim. Eu vou mostrar aqui para vocês simulações de confronto. Tem gente que não aguenta. Eu estava fazendo um processo, entregando para uma cliente, e aí a gente chegou na parte do confronto e ela falou: cara, essa parte não dá para mim. Essa parte é muito difícil, eu não consigo. A gente é terapeuta, então ela usava o termo de eu tenho a síndrome da boazinha. O que que é a síndrome da boazinha quando a gente fala dentro do lado terapêutico? Quer agradar todo mundo, quer fazer tudo para os outros e não faz nada para si. Então ela prefere ser amada do que ter ali um posicionamento onde algumas pessoas vão concordar e outras vão discordar. Ela prefere ficar sendo querida. E quem quer ser querido não quer ter dinheiro, porque a gente não vai agradar todo mundo. Jesus não agradou, quem dirá nós. Eu não quero ser querida por nenhum de vocês. Se a gente seguir daqui para ter um trabalho profissional, eu quero receber por aquilo que eu te entreguei. Isso que eu faço aqui é um transbordo, porque eu vou trazendo consciência para as pessoas que estão prontas para o próximo passo de escala. Mas é sempre muito transparente. Eu não faço mais meus trabalhos de forma gratuita. Eu entrego algumas pílulas, porque eu também tenho que transbordar. Mas eu sei que um trabalho merece receber. E eu aceito receber o quanto vale. Então, comece a olhar para dentro de você com essa segurança. Eu não estou mais pronta para trocar de graça com ninguém. Eu estou pronta para receber. Eu investi e, como adulta, eu quero receber porque eu investi. E isso é vender. É entender que, se eu tiver dinheiro, eu cresço mais. Agora, se eu não tiver dinheiro, eu só fico ali dando voltas em mim mesma, angustiada. Então, sempre tenho isso muito claro. Para de querer ficar trocando servicinho com a amiguinha, para de querer ficar sendo a boazinha, de só ser elogiada, amada, ovacionada. Eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro porque essa é a moeda que gira no mundo adulto. Posso trocar com uma pessoa ou outra? Só se for muito atrativo e para construir uma ponte de crescimento mútuo. Se for para eu sair lesada, eu quero meu Pix. Não troco mais. Porque eu entendi que adultos se posicionam e recebem dinheiro. Vai lá na Eletropaulo, na Sabesp e fala que você vai pagar com o que você sabe fazer. Não vão te aceitar, meu bem. Lá é a linguagem do dinheiro. Vai no banco pagar as taxas dizendo que você vai mandar ali uma energia, ou vai tirar uma carta para ele sistêmico com uma carta do tarô. Então, não vão aceitar. A moeda é dinheiro. Então, é a moeda que você merece. A moeda do mercado é o dinheiro. A moeda da sua viagem é o dinheiro. A moeda da sua massagem é o dinheiro. A moeda do seu carro novo é o dinheiro. A moeda da sua casa grande é o dinheiro. Então, não se ilude mais, sabe? Não fica com essa construção infantil
de não olhar para o dinheiro de frente, sabe? Para de ficar no mundo de Alice. Os grandes empresários, as grandes empresárias, elas assentam essa sensação. É desconfortável para a gente, porque a gente cresceu, na maioria de nós, para não ser próspera, porque, infelizmente, os nossos pais não sabiam dar para a gente o caminho da prosperidade, que eles não sabiam, eles não tinham como. Só que hoje a gente já tem acesso a isso. E se você continuar negando que vender é o caminho para isso, aceite ficar na escassez, porque você está escolhendo isso. Eu não conheço ninguém bem-sucedido que não venda. E ele sabe vender etapas, tá? Se ele tá lá se posicionando no Instagram, ele tá fazendo atração. É a venda de atração. Mas tem alguém que ele já cresceu o suficiente fazendo a venda aqui do backstage, que é o fechamento, a conclusão, tá? A gente acredita muito quando a gente vem no digital que vai com um checkout, que é um link de pagamento, e a magia sozinha vai acontecer. Para dois, três, sim. Para escala, não. Para escala, você vai ter alguém aqui todo dia falando com alguém e convencendo alguém. Essa é a realidade do mercado. A gente só vê as flores daquelas vitrines estampadas maravilhosas e bonitas. Por trás, é máquina de a gente chamar 200, 300, 400, 500 leads dia para conseguir fazer 3, 4, 5 vendas. Essa é a nossa realidade. Jornadas de começar 8 da manhã e parar 23 horas, meia-noite, 1 hora, dependendo se você atende fusos diferentes, como eu já trabalhei em operações que vendiam para outros países, como Portugal, por exemplo, eu começava 5 horas, porque lá já é 8 horas da manhã, 5 da manhã aqui, 8 da manhã lá, e terminava aqui meia-noite. Então, assim, não se iludam, vender, ele, para escalar, ele exige de nós mais dedicação. Mas é saboroso, porque quando você domina isso, você pode contratar pessoas para fazer isso para você e você ficar no estratégico, no tático do seu negócio. Então, se você está na fase que, poxa, eu não posso ainda contratar, domina o básico e faz ele bem feito, porque aí você vai fazer recurso para ter alguém para fazer isso para você. Se você já está na fase de, poxa, eu até tenho recurso, mas eu não sei por onde, eu consigo te ajudar te mostrando onde. Seja estruturar o processo, seja construir ali caminhos claros para isso, consigo tranquilamente. Mas não procrastine mais isso na sua vida. E se você está aqui querendo aprender a vender, eu também consigo te ensinar, como tem pessoas que estão aqui que eu treino para vender. Então, para encaixar em vendas, tudo dá. Só não dá você continuar negando que isso aqui é uma ferramenta que vai mudar a tua realidade, tá bem? E aí, depois que a gente vai para a hora do fechamento, a gente tem ali sempre essa construção final de tudo tem que ser natural. Falar da forma de pagar, falar de passar o cartão, falar de que isso é natural, que isso é simples, que a decisão que ela tomou é uma decisão tranquila. Quando eu fazia essas vendas por telefone, que eu tinha que passar o cartão das pessoas, o produto custava 997, eu não vendia para ali de frio, eu vendia para ali de congelado. Eles estavam parados lá na base do cliente por mais de 1 ano atrás. E eu tinha que ligar e fechar. E aí existia gente porque não tinha cartão e só vendia no cartão, não tinha outra opção. Era só no cartão, valor integral, ou seja, pegava o limite. E aí, eu me lembro que às vezes eu falava com gente que não tinha o cartão. Sabe o que eu fazia? Fazia a pessoa pegar o cartão emprestado. Patrícia, você era malvada? Não, não era. Porque eu sabia que eu confiava na solução e eu sabia que ia resolver a vida dela. Então, eu ajudava ela a tomar essa decisão. Então, eu cheguei nesse nível de naturalidade, de falar, não, você precisa pedir o cartão para sua prima, para sua amiga, conta comigo, eu vou com você pedir. Se você tiver dificuldade, eu peço por você. E fiz isso para alguns clientes. E depois eles me agradeciam, tá? Que se eu não tivesse feito isso com eles, eles não tinham tomado a decisão. Então, às vezes você acha que está sendo inconveniente, inconveniente você está sendo de não ajudá-lo a concluir aquilo que ele começou. Porque se ele não concluir com você, ele vai concluir com outra. Porque o outro vai fazer aquilo que você não fez. Então, tenha isso bem claro, né? E aí, se caso tudo isso aconteceu, tudo isso rolou e ainda a venda não fechou, é a hora da gente ir para mais contornos de objeção. Então, por exemplo, se a pessoa te diz que ela precisa pensar porque ela não sabe se vai ter tempo para fazer isso acontecer, que é uma objeção universal. Você vai virar para ela e falar: perfeito, Juliane, entendo que de fato o tempo é uma questão para todos nós. Mas você já parou para pensar que tempo é sobre prioridade? E você me disse que isso aqui era uma prioridade para você? Lá no começo a gente alinhou que se nada saísse do contexto, você no final tomaria sua decisão? O que que mudou de você me dizer que isso era prioridade lá no começo e agora não ser mais? Eu quero entender com você
Como a gente pode fazer isso voltar a ser prioridade de novo? Você me explica, por gentileza? Quebrei a objeção do tempo e fiz ela me trazer a real objeção, porque o tempo ela só tá fugindo de mim. Não, é porque eu não sei se o meu marido vai aceitar, e eu não sei se ele vai me deixar pagar, porque o cartão a gente usa em família, e eu vou usar esse limite, vai comprometer o cartão. Blá. Perfeito, já entendo perfeitamente. Eu até aconselho mesmo que quando são decisões assim, a gente tem que fazer elas em parceria, afinal, vocês são uma família, e a renda é da família. Mas em nenhum momento você citou que você dependia dele para poder fazer isso juntos. Se hoje, por exemplo, alguém da tua família te ligasse falando que está morrendo e você pudesse ser a única pessoa que salvasse, você negaria? Primeiro perguntaria para o seu esposo se você poderia salvá-lo ou você ajudaria? Ah, ajudaria. Então se põe no lugar da pessoa que está morrendo. Porque se você não cuidar disso agora, se você não olhar isso agora, pode ser que amanhã seja tarde. Você precisa mesmo do seu esposo ou você está falando isso porque você não quer tomar uma decisão agora? Agora é hora de você ser sincero e transparente com você e não comigo. Eu só estou te ajudando a fazer aquilo que você começou. O que que você decide? E dou o silêncio para ela. Tem gente que não aguenta fazer isso aqui, ó, o confronto. Não aguenta. Arrega. Ah, na hora de ter que se posicionar aqui, ó, mete o pé. Porque, ai, não, a pessoa não vai, a pessoa vai me odiar, a pessoa vai bater o telefone na minha cara, a pessoa vai fechar a call, e já começa a criar um monte de fantasma dentro da cabeça. Tudo crença sua. Tudo feridinha de rejeição. Ah, vai olhar no espelho e vá se amar. Vá se aceitar. Vá se acolher. Para que nessa hora aqui você tenha certeza de que a sua identidade e o que você está fazendo é o certo. Aqui é onde a galera treme na base, na hora de confrontar as objeções, certo? Então, tudo que ela me trouxer, eu tenho um argumento de troca. Eu posso não confrontar, eu posso também concordar e ser leve e trazer ali exemplos. Ah, mas a Maria, sabe? A Maria também tinha essa mesma dificuldade e na hora ela resolveu de tal maneira. Será que o caminho da Maria serve para você? Se você não quiser confrontar, você pode trazer exemplos reais, né? Contextos ali de clientes que você já fechou, que tenham a mesma similaridade de necessidade e ver se isso faz ela também perceber que ela pode chegar naquele mesmo resultado daquela outra pessoa. Eu gosto do confronto. Eu gosto, essa parte eu tenho o maior prazer em fazer. Mas se for ainda mais desafiador a você, use provas nessa hora. Às vezes precisa, às vezes não, mas você tem que ter clareza que o contorno da objeção também faz parte da venda. E aí, sempre que a gente tem um Pix na mão, é hora da gente celebrar, concretizar, reforçar essa experiência positiva, dar as boas-vindas para ele, falar que ele fez uma escolha incrível, que você está muito feliz de viver essa jornada com eles. Depois que você vê ali o pagamento, você dá aquela. Bate o sino, festa! Porque isso eleva a sua frequência para o próximo. Isso te traz uma autoconfiança, uma autossegurança incrível. Que aí você quer fazer isso mais e mais e mais. É uma satisfação única. Convido vocês a cada vez que vender ou qualquer micro resultado que vocês tiverem, celebrar. Isso aumenta demais em nós o desejo, a vontade de fazer, de acontecer. Então, é muito importante que a gente reforce esses pensamentos, essa construção. E essa energia de fechamento fortalece, né, a relação e abre portas para até indicações, como ela vê ali tua alegria, tua celebração, se você pedir até para que ela te indique pessoas para seguirem nessa jornada contigo, assim como ela, nesse momento ela tá apta a te dar, porque ela tá sentindo confiança que você é muito capaz de entregar. E aí a gente vai para uma parte aqui de over delivery, né? Porque eu falei para vocês que existem perfis comportamentais na hora do fechamento de vendas. Existe um teste chamado DISC, que é de perfil comportamental, como cada pessoa se comporta, como são as características dela em ações e momentos. Algumas pessoas aqui devem conhecer o DISC, né? Quem conhecer pode comentar aqui para mim no chat. Olha, eu conheço, sei meu perfil, vai interagindo aqui comigo para a gente poder construir isso juntos, né? Então, eu vou trazer, resumido, não o DISC de modo geral, vou deixar no final aqui da aula um teste, né, de DISC para quem quiser fazer, para quem não conhecer seu perfil, mas eu vou trazer para vocês explicando como cada perfil se comporta no fechamento, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai falar de perfil comportamental, dominante. O dominante é a pessoa que decide rápido. Ele é alguém extremamente impaciente. Ele quer que todo mundo seja como ele, prático e direto ao ponto. Você tem uma ideia do perfil dominante? Muitas vezes você confunde ele com uma pessoa mal educada. Eu tenho uma amiga que ela tem 80% de dominante. O perfil
dela é altamente dominante. Quando ela vai falar comigo, ela nunca me dá bom dia. Ela já fala o que ela quer. Oi, você tem tal coisa? Oi, você fez não sei o quê? Oi, você vai não sei onde? Ela não me dá bom dia. Pode ser, assim, passamos um mês sem se falar. Ela nunca me dá bom dia. Nunca. Porque o perfil dela é esse. É direto ao ponto. E aí eu sou influente, eu gosto de comunicar, eu gosto de saber como é que foi o seu dia, como é que as coisas aconteceram. Então, geralmente, eu dou bom dia a ela e respondo: sim, tenho. Tá tudo bem por aí? Porque é o meu jeito. E aí ela já se liga e fala: pô, desculpa, eu tenho dominante alto, eu esqueço de fazer essas coisas de dar bom dia, boa tarde. Ela só lê aquilo que convém a ela. Então, bom dia, boa tarde, como eu tô, ela quer o resultado. Então, o dominante, ele vai ter a te conduzir na venda. Se você for alguém que tem o dominante baixo, né, que a maioria dos casos a gente tem um influente alto, ou conforme, ou estável, se você tiver o dominante baixo, você tem que começar a aprender a ancorar ele, ou seja, a gente fala que é daquela forma dele vir tomando posse de você, mas nunca você vai perder o seu real, a sua essência, né? A sua essência sempre vai existir, mas o dominante vai te ajudar a saber lidar com um outro dominante. Então, quando eu estou numa fechamento de vendas com dominante, ele já faz assim: quanto é? O que eu vou receber? Quanto que me entrega? É tipo, ele não me deixa fazer toda aquela magia do encantado, sondar. Ele, às vezes, ele é pragmático, papum. Você respira, se posiciona, coloca, né, uma postura de profissional e traz a ele assim: olha, eu entendo que tempo é dinheiro e valorizo demais o nosso tempo. E fica tranquilo que eu vou chegar na parte do investimento. Antes, eu preciso só esclarecer algumas coisas para te trazer da maneira mais assertiva essa oferta. Então, eu não vou me demorar. Eu vou ser prática e vou ser direta ao ponto. Posso brincar com o Matheus? Pode. Eu vou ser prática e vou ser direta ao ponto. Mas antes disso, eu preciso só te trazer esse ponto aqui de clareza, tá bem? E aí já chego onde você quer. Como paga, como é que recebe, como é que são as coisas. Mas ao mesmo tempo, como você é objetivo e claro, eu também quero que no final você me dê o seu sim ou seu não. Pode ser? Posicionada. Não deixe ele te acuar, porque se ele te acuar, baby, você não volta nunca mais para o centro. Dominante, eu acho que é um dos perfis mais complexos da gente conseguir fechar, porque eles têm ali uma força, eles são enérgicos a ponto de nos intimidar se o dominante for bastante alto. Aí a gente tem o perfil que é o meu perfil predominante, que é o influente, que é a pessoa entusiasmada, que ama fechar por experiências. Voltando para o dominante, antes de eu vou falar aquele influente, o dominante fecha por vantagem. Ele precisa ver algo vantajoso para ele comprar, tá? O foco dele sempre é: o que que eu vou ganhar com isso? O dominante, tudo que ele faz na vida, a pergunta dentro do cérebro dele é: o que que eu vou ganhar com isso? Então, se você trouxer muito claro que ele vai ganhar, rapidinho te dá o sim. O influente que sou eu já é um entusiasmado, brincalhão, fofarrão, o cheio de trique-trique, que viaja, que pensa, que é criativo, que tem ideia, que gosta de falar com as pessoas. Mas se ele também não estiver muito direcionado, ele vai ficar assim, vagando, vagando, vagando e vai te deixar ali no vácuo, porque ele já está pensando que ele está vivendo com aquilo e ele já perdeu o fio da meada que você está falando com ele. Então, o influente, você sempre fala das experiências, o que, que vai acontecer, conta história de outras pessoas, que a gente é muito curioso com saber as histórias dos outros. E aí, você fechando esses benefícios, reforçando esses benefícios emocionais, ele vai te dar o sim. Então, é uma pessoa que é fácil de você dialogar, só que ao mesmo tempo tem que tomar muito cuidado, porque quando a pessoa também é altamente dominante, ela conduz a conversa. Sabe aquela conversa que só a pessoa fala e você tenta falar e não consegue? É o dominante. Então, se você não construir com ela essa construção de sempre estar ali, né, pondo limites, sabe? Repuxando a rédea. Tá bom, entendo, mas vamos voltar aqui? Vamos voltar aqui? Agora é aqui? Você vai ficar num tec-tec, tic-tic e pix na mão, que é bom, nada. Então, sempre tem que ter essa clareza. Eu queria matar o cliente, já fiquei pensando se você tá ele ou não, vou demiti-lo. Pois é, moleque. A gente tem que toda hora estar com isso muito alinhado, porque a gente pega cada caso, só quem está ali no front sabe, né? E o estável, ele é uma pessoa que ele é muito mais cauteloso, ele precisa de segurança. Eu estou treinando uma pessoa que está aqui de vendas e ela é estável.
Não, minto, ela é conforme. E aí o cauteloso, ele precisa se sentir seguro. Então, assim, ele não vai tomar decisão na pressão. Então, aquele acordo de sinceridade até vai funcionar até uma parte, mas se você não souber dosar esse acordo de sinceridade, ele vai espanar no final, tá? Ele não vai te dar o sim, ele não vai te dar o não, ele vai fugir de você, ele vai ver sua mensagem, ele vai ter paura, vai enlouquecer, porque ele precisa se sentir seguro para qualquer coisa. E ele é um pouco medroso, né? Então, tem que caber ali a construção disso, tá? Então, a gente sempre deixa ele um pouco mais solto. Pressiona, mas não ao ponto dele roer a corda. Tem que saber jogar também com o estável, tá? Ele também tende a ser um pouquinho mais procrastinador, porque ele precisa sentir a segurança para decidir. E a segurança, às vezes, ela leva tempo dentro dele para chegar nos pontos de conexão e falar: tô seguro, vou fazer isso acontecer. Então, as frases que a gente pode usar, tendo que queira ter certeza. Então, aqui estão alguns depoimentos, alguns detalhes para você poder analisar. Abro, vejo isso com ele, pressentindo confiança, tá? Ele só vai fechar se ele estiver seguro. E a gente tem o último, que é o conforme. E essa pessoa, tá? Ele é o perfil analítico, a pessoa que age tomando decisões por dados. Ele é mais desconfiado, ele é mais observador, ele é mais calado. Então, eu tenho que usar com ele coisas quantitativas, né? Então, aqui tá os dados para você analisar, aqui tá as construções para você fazer, enfim. Depois que você fizer todas as análises, vamos fazer um combinado? Eu posso voltar aqui que horas para a gente poder tomar essa decisão juntos? Então, esse é o perfil dele, é essa construção, tá? E aí, a gente vai aqui para uma dica adicional, que é o perfil. O que que eu vou fazer rapidinho? Eu preciso pegar uma água, 5 minutinhos. Enquanto eu pego a água para ir para essa dica adicional, eu vou abrir o microfone, vocês podem ir trocando um pouquinho, vão se apresentando, vão falando quem vocês são. Depois eu volto para a gente construir essa dica adicional e finalizar a aula. Pessoal, boa noite. Então, fez todo sentido para mim essa aula, porque é o que acontece para quem não me conhece. Eu trabalho com consultoria financeira. Vocês estão me ouvindo, gente? Alguém pode falar no chat aí, porque eu não estou conseguindo ver ninguém nem ouvir. Maravilhoso, Puder, amiga. só alguém. Ah, excelente! Agora eu estou vendo gente bonita aqui, hein? Que delícia! Então, é muito interessante isso. Me considero uma boa vendedora, mas às vezes acontece muito do cliente vir e tal, e normalmente eu fecho na hora da reunião de alinhamento, mas às vezes acontece do cliente pedir para tomar decisão depois, ou às vezes ele falar que não estava preparado e tal. E aí, depois, quando a situação financeira da empresa fica pior, ele vem atrás para poder fazer a consultoria e precisa de ajuda, e aí já acha que a gente faz milagre. Então, eu vi a Aline aí falando que tem vontade de, às vezes, matar o cliente, porque a gente trabalha o tempo todo fazendo a oferta do serviço e eu tenho clareza do quanto o meu trabalho ajuda o meu cliente, mas hoje eu fico em paz quando o cliente volta sem dinheiro nenhum e fico em paz para falar com ele. Eu não consigo atender sem realmente cobrar o valor da minha consultoria. Então, isso para Mas eu queria matar o cliente porque, para você ter uma ideia, a gente. Vocês estão me ouvindo? Eu te ouvindo. Deixa eu abrir a câmera, que eu não tô com a cara muito boa, não, porque eu tava trabalhando até agora, né? Tava atendendo cliente. É... Porque eu marquei uma reunião 8h30 com ele, 8h20, ele mandou o link da reunião. E aí, ele conduziu a reunião inteira. Você tem ideia, né? Eu trabalho com fotografia. Ele me mandou as fotos que ele queria que eu fizesse no casamento dele. E aí eu falei com ele, falei, ó, você viu meu trabalho? Porque eu tô achando que você não viu meu trabalho. Comecei mesmo, de fato, meio que perder a paciência, sabe? Mas por isso eu queria matar ele, Angélica. Angélica? Angélica, Angélica. Ai, Angélica fechou. cai, Fechou em mesmo. todo negócio a Angélica cai, tá? Eu já peguei cliente que ela já quis conduzir toda a reunião, É. né? E é engraçado também que tem cliente que ele vai pagar o seu serviço para não utilizar. É muito estranho. Esse
ele paga para não utilizar, desde que ele não fique depois te enchendo o saco, tá tudo certo. Mas na hora Sim, do fechamento, ele não te deixar estar no controle, é ruim, porque você sai com aquela sensação de que você não conseguiu entregar o seu máximo ali, para que ele sim. tenha clareza do que ele vai viver de experiência, né? Isso É. vai desestabilizando a gente. Na Não, verdade, a eu preocupação acho, e a a minha experiência que eu tive é preocupação, que tem alguns clientes que a gente tem que demitir mesmo. Tem. não, a minha preocupação, Essa minha cliente, eu demiti ela. Ela vive atrás de mim para me ir lá. Eu falei, não, agora é Pix, porque se você tiver que me pagar para mim não ficar, para mim só ficar olhando para tua cara, eu vou aceitar. É isso aí. a minha Mas a preocupação no meu caso, e porque eu penso em demitir o cliente, é porque eu sei, assim, as chances desse cliente me dar muita dor de cabeça em relação à entrega do meu trabalho é muito grande. é quase 99%. É Exatamente. isso aí. É porque e é igual a Patrícia. Eu não sei se a Patrícia já chegou nesse Cheguei que detalhe. eu cheguei. Você já chegou nesse detalhe de falar do cliente depois. Acho que você comentou até comigo do cliente depois. Ele te dá. Tem cliente que não compensa o Sim, trabalho que ele vai dar sim. depois, no pós-venda. Exatamente. Você tem que ter essa clareza também de quem que você está admitindo para o teu negócio, porque às vezes essa negociação, o dinheiro não paga o estresse e o peso que isso vai te trazer. Então, por isso que a venda tem que ser muito bem alinhada para que nessa entrega você não sinta que está sendo lesada, ou seja, você está entregando muito mais. Porque o que acontece com muitos de nós aqui? A gente tanto é a pessoa que negocia como a pessoa que entrega. E nessa hora, eu acabo ali por querer ou necessitar desse dinheiro, aceitar às vezes aquela venda por qualquer preço. E isso não vai ser bom negócio para mim, porque Ó, depois as literalmente teve uma situação dessa minha venda que eu senti dor no meu rim. Eu falei, meu Deus, já dei meu rim para ela. literalmente. Já, E se exatamente. deixasse, A gente que é ela sistêmica hoje, a gente começa a compreender o nosso corpo, né? Porque você tá naquele local ali, exatamente. tá naquela ambiência. Aí foi que eu percebi, não, eu preciso demitir esse negócio bem aqui. Precisa. Aí, o que que a gente vai fazer agora? Eu já vi que a Aline é bem comunicativa e que ela já tem, assim, já um tete-a-tete com os clientes. Então, eu vou chamá-la, se ela quiser, é claro, para a gente fazer uma simulação. Ela vai me dizer o que que ela vende e eu vou fazer uma condição aqui de venda na prática para vocês, usando tudo que a gente alinhou aqui. E pode ser uma Aline, uma cliente bem chata, difícil, enfim, sabe? Pode. Ah lá, ela é a minha cliente, a Zélica aqui. Ai. Então, pode ser mesmo, porque a gente gosta de tempo real, de coisas reais, para vocês sentirem como é essa adrenalina, às vezes, da gente estar falando com alguém que a gente não conhece, conduzir. Então, isso vai dando para a gente repertório, quando a gente vê alguém que faz isso todos os dias fazer. É muito importante, tá? Porque todos nós temos que, como eu disse, desenvolver essa habilidade. Então, Aline, você trabalha com o quê? Me conta. Fotografia de casamento. Ai, coisa boa. Tá bem. E aí, eu vou vender isso para você ou você quer que eu te venda alguma coisa diferente disso? O que que você quer que eu venda para você? Não, eu quero que você me venda fotografia de casamento. Perfeito, perfeito. Então, tem alguma. Você quer trazer uma ocasião especial? Vai casar em tal data? Vai casar em tal lugar ou diferente? Vou casar em 2026. 2026. Beleza, então vamos lá. Mas Então, não tenho data certa ainda, só defini o ano. perfeito, perfeito. Tá igual eu, só defini que vou casar. Nem o pretendente já tem. Então, bora lá. Ei, Aline! Boa noite, como vai? Você tá bem? Olá, tô bem, e você? Eu também tô ótima, obrigada por perguntar. Aline, eu sou a Patrícia, trabalho aqui na Realizando Sonhos, uma empresa incrível de fotografia, e recebi aqui tua aplicação, teu desejo de conhecer um pouco mais de perto nossos serviços, não é isso? Isso. Você é a noiva? Sim. Que delícia! E para quando é que tá programado esse casamento? Então, a gente ainda não fechou a data, só tem o ano que é 2026. Ai, que delícia! Tá logo ali, mulher. Menos de 10 meses. Que bom que você já está aqui agora, porque eu gosto de gente assim, noiva que já antecipa, porque pensa, a única coisa que sobra depois daquele monte de roupa que a gente tira, né? Os convidados depois de fazer a forra, são as lembranças que ficam registradas nas fotos. Que bom que você sabe o valor disso. Aline, como eu apresentei, eu trabalho aqui na Realizando Sonhos. Eu vou trazer todos os detalhes para você, vou esclarecer todas as questões que você tiver,
tá? E assim, fica super à vontade para me perguntar tudo que fizer sentido. Mas também gosto muito de deixar muito claro, Aline, ali no começo, sobre alguns combinados. Então, se tudo se alinhar, se a gente vê que a gente é a empresa que de fato vai tornar esse seu sonho uma realidade incrível, se financeiramente também couber dentro do teu orçamento, se você sentir segurança que a gente é a empresa própria para fazer esse trabalho com você, no final eu vou te convidar a me dar o sim ou não do orçamento que eu vou te passar aqui, tá bem? Mas se alguma coisa desalinhar também, a gente espera o seu não sincero, assim como o seu sim sincero, tudo bem? Ok, mas muito provavelmente eu vou te dar um talvez, porque eu estou A na gente fase de ter orçamentos e eu realmente preciso de conversar com meu noivo sobre as propostas. não, olha, nem se preocupa quanto isso sobre o talvez. Inclusive, que bom você falar do seu noivo. Ele financeiramente vai decidir isso com você? Vai. Então, é bom que ele participe, Aline, porque assim, quanto mais você envolver ele desde o começo nas decisões, menos ele se sente deixado para lá, tá? Não sei se, assim, né? Eu tenho um pouco de habilidade sobre sistêmico, mas depois eu te explico sobre isso. Mas o homem gosta muito de se sentir consultado, posicionado como o provedor, se é assim que nessa relação você o vê. Ele tá por aí? Porque seria legal ele escutar esse papo com a gente. Na verdade, ele não tá e a gente definiu que eu vou fazer orçamentos de algumas coisas do casamento, alguns fornecedores, e ele vai fazer orçamento de outros fornecedores para não ficar pesado para ninguém. E Ai, aí, ótimo. selecionar 3 fornecedores e vamos sentar e conversar sobre cada um deles. E aí sim eu vou trazer ele para uma outra reunião. Entendi. E você já orçou com quantos? Além de mim. Você é a segunda fotógrafa. Então ainda falta mais uma? Isso. Tá. Então, eu tenho certeza que aqui a gente vai conseguir conversar sobre ser com ele. Eu gostaria, de fato, muito de apresentar com ele junto, porque, como eu te disse, no final eu gosto de um posicionamento seu. E para a gente transformar esse talvez numa certeza, se é importante ele decidir, se você não tem essa autonomia, eu ainda insisto para a gente fazer com ele, nem que eu remarque a data, não tem problema, tá? Mas eu gosto de ser muito sincera nessa chegada, porque eu não quero que eu tome o seu tempo, você tome o meu, e no final a gente não consiga avançar. Eu tô com muita vontade de realizar o seu sonho, e assim, muito mesmo. Mas como ele decide contigo, é muito importante. Não tem jeito mesmo nem de colocar ele no Viva Voz aí para ele ouvir o que a gente está conversando? Não, esse horário ele está trabalhando. Que horário, então, que seria um horário bom de fazer juntos, nós três? Depois das 20 horas. Então, perfeito. Eu posso voltar a ligar para você depois das 20? Pode. Aí ele vai participar comigo e com você, né? Isso. Ah, então é incrível. Então a gente fica alinhado assim. Depois das 20 eu volto e a gente vai até realizar esse sonho. Combinado? Combinado. Então, assim, ó, se ela não abre a guarda, você não abre. Se ela disse que o marido decide, não seja besta de ir até o final, porque no final ela vai falar: eu só vou decidir depois que ele analisar o orçamento. E seu tempo é o quê? Dinheiro. Por que que você vai fazer duas vezes o negócio que você pode fazer uma? Mas a Só grande dificuldade da Verdade. E aí ah, já falou que você com a garganta e vai não, mas perder. a grande dificuldade que eu sinto dentro da minha área, e isso é até uma pesquisa que a gente fez recente dentro de grupos de fotógrafos, enfim, é que os noivos, pouquíssimos, eles vão fazer uma reunião com uma pessoa que eles não sabem orçamento. então o noivo não tá querendo uma experiência, ele tá querendo Nem preço. as noivas. Mas é verdade. Eu fiz o teste com 5 casais, tentei marcar a reunião primeiro. Todos eles, vamos retornar, vou te retornar, vou ver com a minha noiva, e eu insistia, falava da importância da reunião, da importância de mostrar para eles, né, o meu trabalho, enfim, que a gente tivesse essa conexão, nenhum retornou. Agora, quando eu mando o orçamento, porque aí também eu faço um atendimento prévio, quando eu mando um orçamento, eles já conseguem vir para essa reunião ou não. Qual que é a justificativa que geralmente eles dão para isso? Eu não vou perder o meu tempo com um fotógrafo que vai me cobrar R$ 10.000 se eu não estou disposta a pagar R$ 10.000. Então eles não estão vendo valor, você entende? Onde tá a dor? E- posso dar Não uma opinião entendo. aí, Paty? Pode. Então, a Aline, né, não tem problema eu Pode falar, não, que a né? Angélica vai me xingar. Não vou xingar. O que que acontece? A Aline é minha cliente, eu faço o financeiro da empresa dela, e dentro do financeiro eu falo muito de estratégia, eu falo muito sobre como fazer, como converter as vendas. E o que que acontece nesse momento aí? Achei que a Paty aí conduziu com muita maestria, e acho, Aline, que
nós precisamos reeducar a pessoa que a gente quer vender. E eu também sou muito clara, eu falo com o meu cliente assim, eu não vendo nem pelo áudio, nem por ligação sem ser de vídeo. Por que eu não vendo? Porque ele não consegue ter a percepção do valor do meu trabalho. Então, ele precisa estar olhando para mim e eu também faço questão dos tomadores de decisão estar junto. Quando não está, eu não passo o preço. Eu faço como a parte e falo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos remarcar porque eu preciso disso. Então, com relação ao seu, a noiva, eu sei que tem muita resistência. Só que você precisa ser mais corajosa em falar: olha, eu não consigo passar esse preço para você porque não faz sentido eu passar dessa forma, senão você não vai conseguir entender o valor do meu trabalho. Mas deixa Porque pelo preço não dá para medir. Tá, mas aí, conversando com uma noiva, eu acho que eu nem comentei isso com você, Angélica, mas tive Ah, uma noiva que falou comigo, né? Eu perguntei por que que ela não fecharia comigo, se ela podia me falar o porquê que ela tinha escolhido outro profissional, nem falei por que que ela não fecharia comigo. E ela me trouxe o retorno que ela tinha feito uma reunião e que ela se sentiu mais acolhida na outra reunião. Coincidentemente, a menina que fotografa comigo, a Juliana. Só que o que que eu percebi? E o que que aí, fazendo pesquisa com outras pessoas, e inclusive com as pessoas da reunião, o que que elas falaram comigo, Aline? Eu, enquanto noiva, eu faço pelo menos 5 orçamentos. Cada casamento, ele vai ter, em média, de 10 a 15 fornecedores. Imagina se essa pessoa tiver que fazer reunião com esse tanto de gente, sem saber valor, gente. Ela não mas vai. faz porque eu atendo o ramo de eventos e faz. E É uma todos os crença clientes sua, Aline. fazem. É uma É, crença sua. Você já vai ter que comprou, quebrar. Ai, mais uma. Obrigada, Paty. você já comprou a ideia do teu segmento e você não se diferenciou. Você está fazendo o que todo mundo faz. É a dos clientes Você também. comprou a ideia do Na cliente e verdade, do seu eu nem setor. faço. Na verdade, aí eu nem faço o que os outros fazem. O que que eu faço? Eu pergunto para a pessoa se ela consegue conversar comigo por áudio. Quem consegue atender uma ligação, eu ligo. Mas quem fala comigo, eu estou no trabalho, eu consigo te ouvir, mas eu não posso te responder, não sei mais o que e tal, eu faço o atendimento todo. E aí, como é que tá a organização do seu casamento? Me fala um pouquinho da história de vocês. A pessoa entra na minha história. E aí eu começo aos pouquinhos a apresentar o meu trabalho para ela, por áudio. É que eu E falei para você, o WhatsApp ele é assíncrono. Eu vou ouvir teu áudio, mas aí eu vou estar fazendo outra coisa junto. Eu não vou estar focada com você. E pensa o seguinte, eu olhando, tá, casamento. Eu quero me imaginar no dia. Pensa se você falha na entrada da noiva. Dá para voltar? Ela entra por de isso, novo? então, eu trago toda essa informação para ela Mas no. eu não vou trazer a informação, eu vou mostrar para ela. Eu vou mostrar fotos, eu vou fazer ela se ver vivendo aquilo. Eu vou fazer ela sentir aquilo, porque o casamento é uma experiência. Não tem como eu fazer ela sentir só no áudio. Ela precisa do visual também. Então você tem que entender qual que é os medos deles para não pagarem. Não é sobre o preço. É às vezes na segurança se é você a pessoa mais qualificada para fazer aquilo para ela. Aham, O preço é só a forma de descartar você e receber o que ela É, quer. é. É aham. E outra É coisa verdade, é porque sobre eu o já, eu já paguei coisa muito mais caras de Aham. gente que me parou para me ouvir, que me forçou a ficar quieta na minha, e pela qualidade do serviço dele e não pelo preço do outro. E eu só canso de fazer isso. Ó, outra coisa, se fosse eu no caso da Aline, nessa situação, eu falaria que você pode fechar mais caro com outra pessoa sem conseguir conhecer o valor do meu trabalho e que o meu preço ainda pode ser mais em conta do que o outro. Porque não tem condição. Eu falo muito isso para a Aline, no sentido de. Porque é difícil mesmo, mas eu atendo cerimoniais, eu atendo o pessoal que faz buffet e decoração, atendo quem faz chá de lingerie e todo mundo encontra. Mas por que que encontra? Porque a gente não cede, a gente não abre mão. Olha, não tem como eu te passar o orçamento dessa forma, a gente precisa de um tempinho com você. Mesmo, Aline, que você fale assim, ó, por exemplo, eu falo com o meu cliente, assim, dependendo com o meu lead, eu falo assim, não, eu preciso de 10 minutos com você. É 5 para você me falar sobre os seus desafios e 5 para eu apresentar como eu resolvo o seu problema. Só isso. que depois ele fica 1 hora e meia comigo na reunião de alinhamento. Entendeu? Porque Experimenta. às vezes a pessoa está sem tempo, mas você vai falar assim, não, mas eu faço questão. Ou então abre mão desse lead e vai atrás de outro.
É, experimenta se posicionar diferente. Vai ser, no primeiro momento, bem desconfortável, porque é uma crença que você já tem, é um roteiro que está se repetindo constantemente. Então, até que a gente quebre esse padrão, leva um tempo. Eu, por exemplo, sei Realmente que não o consegue serviço aumentar o valor, né, do seu demora preço. um tempo. Eu, por exemplo, sei que o meu serviço de vendas, eu não consigo vender só ali falando no WhatsApp, porque eu também tenho que entender o momento que essa mulher tá. Não é igual para todo mundo. Vendas é muito amplo. Eu posso trazer uma estrutura gigante de vendas, mas ela não está pronta para aplicar isso. Então, eu tenho que entender as necessidades pontuais, o que há de mais, que é... Então, se ela quiser só saber quanto é o preço, não vai fluir, porque é algo personalizado, não é um algo convencional. O seu serviço também, por mais que sejam fotos, dependendo das particularidades do que ela quer, do tempo que ela quer, da cobertura que ela quer, o orçamento muda, não é o mesmo. Dependendo de onde é que ela vai casar, o valor é outro. Então, também não dá, ela tem que entender isso. Você não é qualquer noiva, você é a noiva. E eu não vou atender você como qualquer uma. Eu vou atender você como você é. Se você quiser ser atendida como todo mundo te atende, tá tudo bem, você vai procurar outra empresa. Mas se você quiser ser atendida como você merece, eu tô aqui para fazer isso com você. O que que você decide? Se ela quer muito, ela vai falar, que petulante. Agora eu quero ver, como é que você me atende? Aí você já ganhou ela, entendeu? Mas se você continuar aceitando que ela dê as regras de como você orça, você vai mandar muitos orçamentos e ter poucos fechamentos, porque o fechamento é sobre a conexão que se instalou lá na frente. Eu não compro de quem eu não vou comprar de quem eu não confio. Ainda mais casamento. Eu estou comprando o momento da minha vida. Como que eu vou pagar você só pelo dinheiro? Não existe isso. Se você falhar em alguma coisa, acabou, não tem como eu voltar. É único. Eu não vou casar de novo. Esse atendimento que eu faço, desse bate-papo, de mandar algumas informações, de falar sobre cada momento do casamento. Primeiro, eu falo o que que eu acredito no casamento, por que que eu acredito no casamento, mesmo sendo por WhatsApp, eu tenho bastante retorno de, às vezes, a pessoa falar comigo assim. Tem muita gente que vai pelo preço mesmo, não tem jeito. Então, já tive retorno da pessoa falar assim, Aline, você foi a única pessoa que me atendeu desse jeito. Boa parte só me mandou o orçamento. Só me mandou Imagina o você. Imagina você fazendo isso aí, aqui, ó. colocando Tá pouco. É. projetando as imagens. É. E Nossa, você vai ter, vai vender vai ser horrores. fotógrafa de milhões. Vai ter a agenda lotada direto. Porque é diferente. Experimenta. Pega assim, em vez daquele portfólio que você manda, você pega um momento, faz uma apresentação bonita e fala: olha, você, pensa você entrando aqui, você quer casar, por exemplo, você pode fazer perguntas prévias para montar essa apresentação. Você está pensando inicialmente em casar em campo ou casar numa igreja convencional? Para você já separar as fotos de acordo com o desejo dela, para ela já se sentir vendo ali. Você vende a experiência. Então, o que eu te aconselho é começa a mudar só esse jeito, se posiciona. Depois você me fala se não aumenta o fechamento. Aumenta muito a sua conversão. Eu já Eu, vendi para depois que muita eu conversei gente. com a Patrícia, eu entendi que realmente, ó, por exemplo, eu não tenho um produto já pronto. Igual eu faço consultoria para empresárias que elas querem equilibrar a casa dela com o emprego, né, ou com a empresa. Então, tem as questões dos filhos e tem questões de empregado e fornecedor. Não dá para mim montar, tipo, por WhatsApp, eu entendi que não dá para o WhatsApp, eu montar ó, né, avaliar a empresa dela, né, montar uma proposta e depois fazer uma cobrança, né? Porque são várias coisas que vão ser construídas, então isso realmente tem que ser sentado, conversar. A única parte que eu ainda estou engasgando muito é a questão do me abrir para o ir, né? Mas eu sei que esse tete a tete aí, o one, né, o one by one, ele é muito importante do cliente ter a experiência com você. E é dificilmente, né, os clientes que têm experiência comigo e ele não saia e não feche mais comigo depois disso. E eles me seguem no Instagram, puxam meus posts. Eu falei, gente, eu preciso só ser conhecida. É A isso pessoa aí. conversa uma vez comigo e depois ele vira meu seguidor e tudo que eu posto ali, nossa, Ju, faz sentido. É isso, E o gente. outro ponto no meu caso, só pontuando mais uma coisa, é que o cliente não consegue me dar essa resposta na hora. Porque às vezes ele vai conversar com o cerimonial, ele vai ver o teto que ele tem para gastar,
vai precisar mensurar com os demais fornecedores de onde ele tem que tirar as vezes para completar o meu, para, assim, dificilmente uma noiva vai virar para você e falar assim, vou fechar com você. Tudo bem, é uma venda que a gente chama de uma jornada maior, às vezes 7, 8, 9, 10 touches, não tem problema que seja uma venda de uma jornada maior. Mas se ela fidelizou com você, não importa se leva um ano, ela vai comprar de você. Eu trabalhei É. mesmo numa empresa que eu tinha 8 touches para um fechamento, eu levava um ano para um fechamento. Um ano, você tem noção do que é você plantar todo dia e só depois de um ano alguém te dá um sim? Porque era uma venda de alto ticket. Mas quando o negócio começava o celeiro, enchia arduamente. Eu vendia em 2004 nessa empresa 1 milhão por mês. É muito dinheiro. Pensa em 2004, 1 milhão é como 10 milhões hoje. Mas eu ficava um ano plantando, porque era um produto inovador, nem todo mundo conhecia, tinha um ticket elevado, não era para qualquer pessoa, geralmente era para departamentos de compras, tinha outros que era licitação, era um negócio muito burocrático. Mas mesmo assim eu continuava plantando, eu continuava alimentando essa pessoa para não comprar de ninguém. Eu tinha que fazer um follow-up insano com ela até que ela voltasse e me desse um sim. Porque eu me A fazia Aline, presente a na Aline, vida dela. a Aline, ela é terapeuta, não, né? Não, Nossa, fotógrafa. ela é fotógrafa. Não, mas ela ainda não fez, não, né? Ela tem umas crenças dela. Vai trabalhando, aos pouquinhos Vai trabalhar, vai sair. vai trabalhando. É Aí eu porque vou. é realmente diferente. Eu me lembro que quando eu vendia produto na minha loja, tinha clientes que me esperavam, ó, não, eu quero comprar na mão dela. E era o mesmo produto. E a cliente, quando chegava, as minhas vendedoras estavam lá doida tentando vender R$ 60, quando a pessoa saía comigo e fechava uma venda de 400, É. 350. Agora eu vou chegar aqui para a gente só concluir. Mas assim, ó, depois eu vou deixar o teste DISC para vocês. E aí sempre eu gosto de deixar com a gente um próximo passo, né? Ou seja, a gente viu várias coisas aqui, eu vou compartilhar com vocês o script para vocês terem como base para poderem usar. Mas sempre eu tenho que ter uma clareza do que é que eu vou ajustar dentro hoje do que eu faço no meu processo. Quais são desses pontos aqui que eu posso melhorar? Talvez eu não consiga fazer todos eles, é treino, é dia a dia. Mas o que eu já consigo identificar? Então, eu sempre gosto de deixar um plano de ação. Então, de tudo que eu visualizei aqui, o que eu já consigo executar, né? E colocar para andar dentro dali do meu fechamento, de quando eu oferto isso para os clientes, como é que eu já consigo construir isso? Do tudo que eu vi, né? O que eu já consigo fazer isso de forma intencional? O que eu consigo ajustar e ser ativa? Ou seja, eu buscar, eu fazer acontecer, não esperar o cliente. Eu sei quem é o cliente que eu quero e eu vou buscá-lo. Então, para quem eu já vou querer testar isso num tipo de cliente que eu desejo atender? Porque você também tem um cliente ideal. Não é só quem vem até você, mas quem você quer atender, né? E também dessas relações que eu elegi, todas eu consigo fazer sozinha ou eu tenho alguém que precisa fazer isso comigo, né? Se sim, quem são essas pessoas? E o que é que cada uma pode me ajudar nessa construção, né? E pôr um prazo. Quando é que eu vou implementar isso? E se eu não conseguir fazer, se eu preciso aumentar esse prazo, por quê? Quando a gente tem esses 3 Qs aqui muito bem alinhados, raramente a coisa fica no papel, ela se torna ação executada. Porque a gente às vezes pega um conhecimento desse, numa hora eu aplico, vejo como faz. Não, já pega os micro pontos aqui que ficaram na sua cabeça, que construíram ali com você um caminho de resolução e põe para andar. É um conhecimento que gera milhões. Só nas estruturas que eu passei, esse conhecimento que eu trouxe para vocês é 25 milhões que eu gerei de vendas no 1 a 1 em todos os lugares que eu passei. Então, funciona, é validado. Se você falar com pessoas grandes em frentes do mercado, eles usam isso. É funcional, é algo de vendas validado. Então, usem e abusem. E não deixe mais o cliente ficar enrolando vocês. A Aline tem uma venda de vários passos, é uma venda mais morosa, mas mesmo assim ela consegue ir fazendo esses micro combinados até que essa pessoa pague para ela. Se a pessoa está titubeando, mas está muito afim de fechar, faz ela dar um sinal, sabe? Começa a construir outras formas de o sim ser conquistado, nem que seja etapa por etapa, mas que ele seja seu. Então, não desista disso com tanta facilidade. Aqui eu deixo minhas redes sociais, né? Então, se alguém quiser aprofundar, entender como eu posso olhar para essa individualidade, como é que a gente pode construir um processo de vendas, uma clareza de caminhos de vendas. Está aqui meu Instagram, para quem não me segue, me seguir. Está aqui meu telefone. Está aqui o espaço onde eu atendo, que é em Alphaville.
Vai ser um prazer trocar esse papo, entender os seus objetivos, seja de estruturar um processo, seja de escala, seja de ter clareza de onde é que são os pontos para ajustar. Eu estou aqui para ajudar vocês. Sempre vou trazer e vou contribuir com esse servir, vou transbordar, porque é algo que me ajuda sempre a construir novos caminhos. Gente, agradeço demais todos vocês que ficaram até aqui. Vou deixar todo mundo agora descansar, vou descansar também. Uma excelente noite para todo mundo. E assim que eu já tiver um novo tema, vocês estão convidadas de novo para virem, viu? Ô, Um Aline, eu te beijinho para agradeço todas aí, vocês. Obrigada, direto, Patrícia. seguindo a Nada, gente. imagina. Um beijo, gente. Maravilhoso. Excelente noite. Beijo, Tchau, tchau. beijo. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.